Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja com todos vocês. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e estejamos juntos nesta obra de evangelização. Estamos aprofundando os nossos conhecimentos na Bíblia. Já vimos muitos pontos e no último deles, a inspiração e a revelação. Mas precisamos tratar um tema ainda importante. Qual é mais importante, Diácono? O Antigo Testamento ou o Novo Testamento? Bom, gente, essa é uma pergunta importante, às vezes difícil, mas que não é tão complicada. E temos uma grande diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento ele foi escrito para os judeus, de judeus para judeus, aonde eles acreditam no Pai, tanto que eles cantam o Shema Israel. Escuta Israel, um é o Senhor. Então já começa aí. Eles têm somente a revelação do Pai no Antigo Testamento, não do Filho e nem do Espírito. Nós cristãos acreditamos na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma mudança. Os judeus têm o dia de guarda no sábado, nós temos no domingo. Para o judeu, principalmente depois do exílio, dízimo de 10%. Para nós cristãos, dízimo conforme o coração. Para o judeu, eles ainda não falam em ressurreição. Nós, cristãos, temos o nosso ponto central na ressurreição. Então, são muitas diferenças. Então, quando você pega a sua Bíblia, você tem o Antigo Testamento, com seus 46 livros, e o Novo Testamento, com seus 27 livros. E aí, você fala assim, poxa vida, aqui no Antigo Testamento fala que eu tenho que pegar o meu inimigo e matá-lo. Já no Novo Testamento, Jesus vai falar assim, reze para o seu inimigo. Se ele te der um tapa, vire a outra face. Se ele pedir para caminhar 1 quilômetro, caminhe 2. Perdoe os seus inimigos. Olha a diferença. Então, todas as vezes que você pegar a sua Bíblia e você pegar um texto do Antigo Testamento, você tem que ver o que o Novo Testamento fala daquilo. Porque são muitas diferenças. Muitas. A ressurreição no Antigo Testamento não fala tanto, dá indícios, é o centro do Novo Testamento. A questão da inimizade, a Santíssima Trindade no Novo Testamento, somente o Pai no Antigo Testamento. Então, no Novo Testamento, Santíssima Trindade. No Antigo, somente o Pai. Ou seja, está acontecendo a revelação, ela não aconteceu toda de uma vez. E assim vai muitos outros pontos que são importantes para entendermos. Então, quando você pegar a sua Bíblia e tiver algo lá, por exemplo, 10% de dízimo, que hoje é tão debatido pelas seitas que pregam a teologia da prosperidade. Vou citar o texto de Malaquias, que se você não der os 10%, você está roubando de Deus. Mas se você olhar a carta de Paulo, Coríntios, ele vai falar o quê? Dê conforme o seu coração. Isso é muito importante. Por exemplo, dízimo. No Antigo Testamento vai falar assim, há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Provérbio 11, 24. Já no Novo Testamento, 2 Coríntios 9, 7, cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Olha só. A educação dos filhos. Lá em Deuteronômio 21, de 18 a 21. Se alguém tiver um filho rebelde, incorrigível, que não obedece o pai e a mãe e não os ouve, nem quando o corrigem, o pai e a mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade para ser julgado. E dirão aos anciãos da cidade, este nosso filho é rebelde, incorrigível e não nos obedece, é um devasso e beberrão. E todos da cidade o apedrejarão. Já Jesus falou o quê? Na parábola do filho que faz as besteiras, que alguns gostam de chamar de filho pródigo.
Um homem tinha 2 filhos, o filho mais novo diz: pai, dá minha parte da herança, e foi e dissipou tudo. E ele não fez o que estava ali, não levou esse filho para o centro da cidade para ser apedrejado, mas o acolheu, deu um anel e uma grande festa. Então, nós temos grandes diferenças. Já falei dos inimigos, só para termos uma ideia. Antigo Testamento, Êxodo 23, 22. Se vocês ouvirem atentamente o que lhe disserem e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos meus inimigos e adversário dos seus adversários. No Novo Testamento, vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por eles, mesmo se os perseguirem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele fez raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama a chuva sobre justos e injustos. Aqui apenas 3 casos para vermos. Então, nós precisamos entender que o Antigo Testamento, para nós cristãos, ele é subordinado ao Novo. Vamos ao texto que Paulo escreveu, 2 Coríntios, capítulo 3. Lá diz assim, a partir do versículo 3: evidentemente, sois uma carta de Cristo, entregue ao nosso ministério, escrita não com a tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne nos corações. E aí ele continua no versículo 4. Essa é a nossa convicção que temos diante de Deus, graças a Cristo. Não nos atreveríamos a pensar que essa obra é devida a algum mérito nosso. Pelo contrário, é de Deus que vem a nossa capacidade. Foi Ele quem nos tornou capazes de sermos ministros de uma nova aliança. Não aliança da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito é que dá vida. Fortalecidos por tal esperança, estamos plenamente confiantes. Nós não fazemos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os filhos de Israel não percebessem o fim daquilo que era passageiro. Olhem agora, gente, lá no versículo 14. No entanto, o espírito deles se tornou obscurecido. Sim, até hoje, quando eles leem o Antigo Testamento, esse mesmo véu permanece. Não é retirado, porque é em Cristo que ele desaparece. Ou seja, nós temos que ler as Escrituras a partir do Novo Testamento, daquilo que Cristo nos ensina. Continuando no versículo 15. Sim, até hoje, todas as vezes que leem Moisés, há um véu sobre o coração deles. Somente pela conversão ao Senhor é que esse véu cai. Pois o Senhor é Espírito. E onde se acha o Espírito do Senhor, aí existe liberdade. É nós que, com a face descoberta, refletimos como num espelho a glória do Senhor. Somos transfigurados nessa imagem, cada vez mais resplandecente pela ação do Senhor, que é Espírito. Uau, gente! Vocês perceberam? Temos que ler toda a Bíblia a partir de Cristo, porque Cristo revela o Pai e dá-nos o Espírito Santo. Então, trata os inimigos como no Antigo Testamento ou no Novo Testamento? Recolhe o meu dízimo, porque a gente não paga o dízimo, a gente recolhe o dízimo com o coração. E se um dia você precisar, realmente você estiver em dificuldades, vá na sua comunidade, que o dízimo tem que ter uma parte reservada para ajudar os necessitados. Tá? Como que eu faço? No sábado, no domingo, nós cristãos guardamos o domingo. A ressurreição acontece num domingo. As coisas importantes do cristianismo num domingo. No Antigo Testamento, o sábado. Então, gente, o Novo Testamento dá-nos luz para entender o Antigo Testamento, que não perde o seu valor, mas que precisa ser lido a partir de Cristo. Uau, né? Quanta coisa! Sigamos juntos! Paz e bem a todos e a todas.